Hoje nós vamos falar de implantes mamários com o cirurgião plástico Dr. Fernando Amato. Primeira pergunta: quais são os tipos de implantes de silicone disponíveis para mamoplastia? Bom, a gente tem implantes de silicone, né? A gente tem que, quando a gente fala de prótese, implantes mamários, a gente está falando de prótese de silicone e os materiais, né? O que acontece? O silicone é um material biocompatível, né? Tem gente que diz que não é tão biocompatível, que tem alguns efeitos, mas ele é o que é mais biocompatível, então o que você coloca o corpo aceita melhor. O silicone ele é um gel coesivo, né? Então é um silicone certo para essa finalidade, porém muda também a superfície, então como que essas camadas vão ter várias camadas e a camada mais superficial ela pode ter algumas rugosidades e irregularidades para poder aderir melhor aos tecidos, e uma dessas superfícies é o poliuretano, que é um outro material. Também existe uma prótese, né, um implante de mamário, que é um expansor mamário, que ele tem uma capa de silicone por dentro, é colocado soro fisiológico. No Brasil a gente usa isso para reconstrução de mama, já nos Estados Unidos eles usam isso para aumento mamário. Então eles colocam a prótese e aí eles vão injetando líquido e fica com uma mama com uma consistência mais líquida, né? Então é um tipo de reconstrução diferente, mas hoje eles já têm também o implante com gel coesivo, né, que são em várias camadas. E a superfície pode mudar, né? Também tem superfícies com silicone, macrotextura, microtextura, nanotextura, mas basicamente o que a gente coloca na mama hoje, 2024, são implantes com silicone, né? Um silicone certo para isso, não é silicone industrial. Como é feito o procedimento de mamoplastia de aumento? Bom, mamoplastia de aumento, a gente pode usar, né, o implante de silicone, né, a prótese de silicone, e também a gente pode usar enxerto de gordura. Então são as duas maneiras que a gente pode fazer um aumento na mama, né, uma mamoplastia de aumento. É colocado o implante, ele pode ser colocado atrás do músculo, na frente do músculo, ou usado a fáscia do músculo, que é uma capa que o músculo tem, né, seria o subfacial, e pode ser associado a mastopexia, né, que é o reposicionamento do tecido mamário. Já o enxerto de gordura, ele pode colocar em vários planos diferentes. Aliás, a maneira de ficar alguma gordura é colocar em vários planos diferentes, mas é diferente, né, a consistência de prótese de silicone e gordura. A prótese de silicone, se você for pensar numa obra, seria o bloco de cimento. Já a gordura seria mesmo uma massa, né, somente o cimento, né? Então você não consegue fazer uma casa só de massa, de gesso ou de cimento. Você precisa ter coisas estruturais, que seria um bloco, um tijolo. Então quem quer fazer só o enxerto de gordura vai corrigir pequenas deformidades. Já a mamoplastia de aumento com prótese, né, com implantes de silicone, vai conseguir dar aquele contorno mais definido e aquele aumento na mama, né, aquele volume maior na mama. Quais são os riscos associados à mamoplastia? Bom, um dos riscos é perder o resultado com o tempo, né? O tempo, a mama pode mudar de formato, de volume, a paciente pode ganhar peso, pode perder peso, pode ter filho, pode amamentar. Então, muitas coisas podem mudar com o tempo. Então, perder o resultado já é algo que pode acontecer. Já agora, o implante, por ser um material estranho ao corpo, apesar de ser muito biocompatível, o corpo pode formar uma capa ao seu redor, né, que a gente chama isso de cápsula, e essa cápsula pode ficar doente, que a gente chama de contratura capsular. Ela vai ficando mais espessa, endurecida, pode deformar a mama e às vezes gerar até dor. Então, nesses casos, é preciso até trocar o implante ou mesmo considerar ficar sem, fazer o explante. Já também o implante, a prótese de silicone, ter casos raros relacionados até um linfoma, né, o linfoma anaplásico de células gigantes, mas é extremamente raro. Tem até carcinoma, né, relacionado à cápsula, que também é um tipo de câncer extremamente raro. E também existe as doenças do silicone, né, que seriam todas essas
questões relacionadas ao implante de silicone, e também vale a pena falar sobre a síndrome ásia. Síndrome ásia, né, seria uma síndrome, né, de materiais externos, né, adjuvantes. E nesse caso é a síndrome de Schoenfeld, e essa síndrome foi descrita há um tempo com vacinas, né, vacinas que eram gatilhos para sintomas autoimunes, inflamatórios autoimunes. E isso foi visto também com os implantes sendo o gatilho para esses sintomas. Boca seca, olho seco, queda de cabelo, são sintomas bem inespecíficos, mas que quando estavam relacionados após a paciente colocar o implante. Então eu vejo como os riscos, né, principalmente essas questões, mas que deve ser conversado com o seu cirurgião para explicar melhor se vale a pena colocar ou não o implante. Qual é a durabilidade dos implantes mamários? O implante não tem uma validade, né? Passou um tempo, precisa trocar. Apesar de algum período, né, tinha alguns implantes que tinham no manual que tinha que ser trocado a cada 10 anos. Hoje não tem isso. Os implantes não têm uma necessidade de troca por tempo, mas é recomendado que se faça um acompanhamento para ver a integridade desse implante, ver se ele não tem uma ruptura, se ele não está rompido, ver se não tem uma contratura capsular, ver se não tem líquido ao seu redor. Então precisa ver as condições desse implante. Então a gente geralmente orienta o paciente quando tem algum sintoma, fazer uma ressonância magnética, ou às vezes com ultrassom já pode ser identificado alguma alteração. A mamografia ela não vai ver o implante, ela vai ver só o tecido mamário. Mas é muito importante ter esse acompanhamento e saber que não tem uma validade, mas que é importante fazer um acompanhamento, né? E eventualmente acaba identificando. Eu recomendo que comece a fazer de anual ou a cada 2 anos, depois de 10 anos. Mas se tiver alguma questão antes de 10 anos, deve iniciar essa investigação, né, esse acompanhamento antes. Minhas pacientes eu recomendo que volte anualmente, que eu gosto de acompanhar a evolução do resultado. Quanto tempo leva para se recuperar de uma cirurgia de mamoplastia de aumento? 24 horas é o que alguns médicos falam, né? Até prometem esse resultado de recuperação rápida em 24 horas. Mas a cicatrização não é tão rápida, né? A cicatrização ela tem uma evolução de até 2 anos. Qualquer cicatriz em relação à tensão, né? Então ela vai ter uma tensão semelhante à pele, acima de 80%, às vezes pode demorar até 2 anos. Geralmente de 6 meses já tem uma tensão semelhante à pele também. Mas com 24 horas não cicatrizou, e se você for cutucar a ferida, é capaz de até abrir essa ferida. Então quem vende uma recuperação de 24 horas só vai te contar depois da cirurgia as limitações. É claro que existem técnicas que fazem com que a paciente em 24 horas possa retornar a muitas das atividades, mas isso é muito mais a orientação de como retornar, uma educação continuada dessa paciente, toda hora informando se pode ou se não pode, ou como poder fazer aquela atividade, é muito mais importante do que você simplesmente liberar ela para todas as atividades. Então não existe uma recuperação 100% em 24 horas. Mas geralmente o paciente vai dirigir depois de 3 semanas por conta da posição do braço. Tem um carro mais automático, vai fazer um percurso curto, pode ser feito antes, não tem problema. O sutiã, a gente acaba deixando em torno de 1 mês, mas às vezes podemos deixar mais de 1 mês, ou às vezes a gente pode até tirar o sutiã antes. Então cada paciente é um paciente, cada paciente tem que ser visto individualmente e vai sim depender da técnica utilizada. Algumas técnicas proporcionam uma recuperação mais rápida, outras podem ter uma recuperação mais demorada, mas cada paciente tem uma demanda diferente e deve ser visto de forma individual. Obrigada e até o próximo giro de cirurgias plásticas.